bem-vindos. Teremos a oportunidade de filtrar e tornar mais claro o conhecimento que nos chega através de uma obra notável. Um livro denso e abundante que apresenta uma informação tão estranha quanto maravilhosa, que poderá avalar a visão que tens da vida. Tal como o autor refere, o leitor não precisa acreditar, mas é convidado a pôr em prática os conceitos e a observar por si a transformação do seu mundo. É um caminho que convida à experiência, não à crença. Não se trata de uma teoria, mas sim de um método. O meu nome é Andreia Rodrigues e o livro é Reality Transurfing, de Vadim Zeland, físico quântico e autor russo. Zeland apresenta-nos uma filosofia que nos ensina a navegar e escolher a nossa própria realidade. É nela que vamos mergulhar no seu estilo misterioso, neste modelo metafísico que propõe uma forma alternativa de perceber e viver a vida. O conhecimento que ele partilha não é lógico, é mais antigo que isso. É algo que o teu ser reconhecerá, mesmo que a tua razão ainda não aceite. Será uma travessia pelo véu que separa o visível do invisível. No início do primeiro capítulo, o autor introduz o conceito inaugural, o sussurro das estrelas da manhã. Trata-se de uma ideia subtil, cuja percepção exige silêncio interior. E o que é o sussurro? Lembras-te daquela sensação de que há algo mais? Como se já tivesses vivido isto antes? Uma memória esquecida. No fundo do teu ser há um eco antigo. É a voz suave da tua alma a lembrar-te que vieste de longe, chamando-te de volta à casa. Que és luz antes da forma. É o sopro da origem, a tua essência que nunca se esqueceu de quem és. É a tua memória cósmica no mundo que te fez adormecer. É a saudade do eterno a pedir-te para voltares a ser o que já foste. Existe muito mais do que te disseram. No fundo de ti há um sussurro, uma lembrança esquecida. É a tua consciência a recordar-se de quem és e do que é possível. Uma sabedoria anterior ao pensamento, uma verdade que não precisa de aprovação, uma direção que apenas tu conheces. É a intuição, a tua voz interior, o teu instinto, o teu observador interno. É aquele sussurro subtil que tens ignorado por detrás do ruído da mente, do mundo, da cafeína, das redes sociais. Todos nós o temos. Uma frequência limpa, um sinal claro e desprovido de ego. É o acesso direto ao canal divino. Mas hoje, o zumbido da Matrix tornou-se mais alto que nunca e abafa o sussurro das estrelas da manhã. Aquela voz que só faz sentido para ti. E não tem que fazer sentido para mais ninguém. Aquela sensação boa no estômago que não coincide com as expectativas da tua família e da sociedade. O sussurro não grita, ele não tem pressa, não implora, ele cochicha ao teu ouvido e fica a ver o que fazes, sossegado, vendo-te a reescrever vezes sem conta o teu destino e a viveres num loop de resoluções ocas de ano novo. Ensinaram-te a desconfiar de ti mesmo, mas não continues a fingir que estás confuso, sabes exatamente o que fazer, mas tornaste-te apenas um profissional em trair a tua própria alma. Confia no sussurro, não no ruído. Zeland menciona algo crucial e fala da imensidão de informação disponível que nos promete abundância em forma de sucesso, beleza ou riqueza. Informação que tenta vender a ideia de que és imperfeito e que precisas mudar. É aí que perdemos o essencial, porque no instante em que aceitas que tens de te transformar para merecer, abdicas de quem realmente és. E como podes alcançar o teu verdadeiro caminho se começas por te afastar da tua essência? A proposta da RT é radicalmente diferente e aborda conceitos que possivelmente nunca ouviste falar e que irei destilar. Esta filosofia não exige que te moldes, ela convida-te a lembrar de ti, de quem és, a acordar, a reconhecer que todas as possibilidades já existem num espaço invisível, eterno, que Zeland chama de espaço alternativo, espaço das variantes. Um campo quântico onde cada pensamento, palavra e frequência tua traça uma linha entre infinitos guiões de vida. Não precisas criar nada, tudo já existe. É só escolher. Essa é a única liberdade que verdadeiramente temos, a escolha.
Vivemos num mundo onde inúmeras teorias se cruzam, ideias que resistiram ao tempo e que continuam a ser defendidas com fervor. E todas à sua maneira têm razão de existir, porque cada uma representa um aspecto da realidade. Mas há uma escolha que não pode ser feita por ninguém a não ser por ti. É a que ressoa com a união do teu coração e mente. Essa dança é a tua bússola. Mas, se decidires que o teu destino está traçado, que é imutável e que nada há a fazer, assim será. Ao assumires essa crença, estarás a entregar a tua vida nas mãos de outros. Serás então um produto das ideias, frequências e vontades alheias, um eco de um pêndulo e não da tua própria canção. Mas se escolheres seres tu a criar o teu destino, se ousares escrever a tua partitura, descobrirás um facto silencioso mas poderoso. Tudo aquilo que escolhes, consciente ou subconscientemente, manifesta-se. Não importa a perspectiva que tens do mundo. Seja ela qual for, o mundo vai alinhar-se com ela. A realidade está sempre do teu lado e terás sempre responsabilidade do que atrás. E mesmo que outros discordem do que dizes, defendendo também com o mesmo direito as suas visões com paixão, eles também terão razão, porque neste espaço alternativo, onde todas as possibilidades coexistem, a verdade é múltipla, fluida e responde a quem a invoca. Por isso, no contexto do espaço infinito, é uma perda de tempo e energia discutir opiniões. Vadim destaca 2 pontos no primeiro capítulo: o espaço alternativo e a energia. O espaço alternativo é uma estrutura de informação do que já aconteceu, das possibilidades do que pode acontecer agora e do que poderá acontecer no futuro. É um campo infinito que contém informação de todos os possíveis cenários de qualquer evento. Vadim refere que o espaço alternativo contém absolutamente tudo e que não é papel nosso tentar perceber isso. O importante é saber que ele funciona como uma tabela de coordenadas dos movimentos da matéria no tempo e espaço. É como um catálogo ou buffet que requer uma escolha e uma dança feita entre os vários conceitos que Zeland apresenta. Digamos como se fosse uma vasta biblioteca cósmica, infinita na sua extensão, onde cada livro representa uma possível variante da realidade. Não há limites para os scripts e cenários na existência humana, porque o espaço alternativo é infinito. Qualquer evento, crença e ação, seja insignificante ou não, pode afetar e mudar a direção da vida de uma pessoa. O movimento de matéria representa então uma cadeia de causa e efeito. Ação-reação. Ato-consequência. Cada ação, pensamento, emoção ou palavra representa uma forma de energia que é projetada no espaço das variantes, influenciando diretamente a formação da linha de vida correspondente e atraindo um reflexo proporcional por parte do espaço alternativo. Ou seja, essas projeções energéticas moldam a nossa linha de vida e desencadeiam inevitavelmente uma resposta do espaço alternativo em sintonia com a natureza dessas ações ou pensamentos. Cada pessoa contribui de forma única para a formação da realidade. Dotado de características energéticas e padrões mentais próprios, cada ser molda a sua percepção e interação com o mundo. A realidade pode manifestar sob múltiplas formas. A energia, embora de natureza invisível e abstrata, é material, existe tal como a gravidade, a radiação ou frequência das ondas de rádio, forças cuja presença se evidencia somente nos seus efeitos. Existe e manifesta-se em diversas formas. A energia dos pensamentos não permanece confinada ao interior da mente, ela irradia para o exterior. Interage com o campo energético envolvente e influencia subtilmente o espaço alternativo e o campo magnético da própria pessoa. Sempre que nos concentramos num determinado pensamento, a sua frequência sintoniza-se com uma área correspondente do espaço de variantes. Com o tempo, a vibração do pensamento estende-se e materializa-se. O ser humano é, por natureza, um condutor de energia. Essa energia flui através do corpo, é moldada pelos pensamentos e, ao ser emitida, carrega consigo a estrutura dessa formatação mental como um código.
Assim, os pensamentos, sejam eles construtivos ou destrutivos, são sempre uma emissão energética. E é essa emissão que participa ativamente na construção das circunstâncias da vida. Não apenas os atos moldam a realidade, a natureza dos pensamentos é igualmente determinante. Quando o indivíduo responde a um mundo com hostilidade, medo, alerta, insegurança ou insatisfação, essa mesma frequência é devolvida pela realidade. A vida devolve com fidelidade o reflexo daquilo que lhe é projetado. Em qualquer situação, teremos sempre razão. Recebemos precisamente aquilo que escolhemos através da vibração que sustentamos. Por conseguinte, cultivar uma atitude positiva associada a pensamentos e ações coerentes é o meio natural e eficaz de transformar a vida. Porém, se os pensamentos forem difusos, homogéneos, desprovidos de intenção clara, a pessoa manter-se-á na mesma linha de vida, sem mudança real. É frequente que perante obstáculos as pessoas reajam com negatividade, revolta, frustração ou desespero. E ao fazê-lo, sintonizam-se com variantes onde os obstáculos se multiplicam. Este ciclo dá origem à ilusão de que não temos controlo. No entanto, são os nossos pensamentos, reações e atitudes que determinam subtilmente a linha de vida em que nos encontramos e, por consequência, a realidade que experienciamos. Enquanto mantivermos a nossa atenção centrada nos problemas, eles não deixarão de existir. Mesmo que adotemos medidas para os resolver, essas ações por si só não alteram o guião original inscrito no espaço alternativo. A verdadeira transformação só ocorre quando transferimos o foco para aquilo que realmente desejamos experienciar. Naturalmente, não basta desejar uma vida ideal para que ela se manifeste. A razão dessa limitação não reside unicamente no ato de pensar, mas na qualidade intrínseca dos pensamentos. Para alcançar essa qualidade, é necessário compreender e aplicar certos princípios fundamentais que Vadim Zeland apresenta. O espaço alternativo contém de forma potencial um número infinito de versões e combinações da realidade. Cada pessoa tem direito e acesso a essas possibilidades, independentemente das circunstâncias atuais. Ninguém foi excluído ou esquecido. Se alguém não se revê no seu guião, deve saber que pode escolher outro. O verdadeiro desafio está no ato de saber escolher, pois fomos ensinados ao longo da história que nos devemos conformar e acreditar que não existe escolha ou alternativa. O espaço alternativo pode ser descrito como estando em todo lado e em lado nenhum ao mesmo tempo. A sua natureza não exige ser compreendida racionalmente. Como refere o próprio Zeland, não é da nossa responsabilidade desvendar esse mecanismo em detalhe. Insistir em discutir o seu funcionamento ou defender opiniões fixas é apenas um desperdício de tempo e energia dentro da vastidão do espaço infinito. A Transurfing oferece a possibilidade de alcançar resultados extraordinários. O essencial não é entender todos os mecanismos, mas sim aplicá-los. Torturar-se com perguntas metafísicas ou exigir provas absolutas é improdutivo. A prática é o que revela o verdadeiro poder desta tecnologia. Neste contexto, a RT convida à escolha consciente da felicidade. Não é necessário lutar por ela nem conquistá-la à força. Basta permitir que ela se manifeste na linha de vida correspondente. Uma pessoa pode passar a vida inteira em esforço constante sem alcançar plenitude alguma. Não seria mais sensato e fácil encontrar a vida a meio caminho? Escolher é, afinal, algo muito diferente de apenas desejar ou sonhar. O desejo, esse, permanece passivo. A escolha implica responsabilidade e intenção ativa. E é através dessa escolha que o guião pode, finalmente, ser reescrito.